Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar início então na nossa segunda aula de análise técnica, na parte de introdução. Tem muitos temas que nós vamos estar abordando durante esse curso, mas hoje nós vamos começar aqui com a teoria de Dow, teoria de Elliott, topos e fundos e suporte e resistências, tá? A teoria de Elliott, ela representa um desenvolvimento da teoria de Dow. Ela se aplica a todos os ativos negociados livremente, passivos ou bens, ações, obrigações, petróleo, ouro, etc. A teoria das ondas foi proposta pelo contador especialista em negócios Ralph Nelson Elliott em seu estudo intitulado The Wave Principle, publicado em 1938. Pois bem, qual que era a teoria de Dow? Quando Charles Dow trabalhava na agência de publicidade, que ele saía pegando informações das empresas e foi coletando essas informações. Ele descobriu que o mercado se constrói em ondas. O mercado se constrói em ondas com o passar do tempo. O mercado sobe, cai. Isso foi a teoria de Dow. Ele descobriu que era em ondas. E mais à frente, Elliott, ele fez um estudo sobre essas ondas e chegou à conclusão que o mercado, com o passar do tempo, ele numerou e deu nome para essas ondas, aonde tínhamos as ondas a favor da tendência e as ondas contra a tendência. E ele intitulou essas ondas pelos números: onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, e onda A, onda B e onda C. E que a partir desses movimentos um outro ciclo se iria construir com esse mesmo padrão, de onda 1, onda 2, onda 3. Mas o próprio Elliott, ele identificou 50 variáveis dentro desse padrão. Só que se a gente for esperar 50 variáveis para tomar a decisão, fica muito complicado. Então, nós vamos estar utilizando somente essas ondas aqui. E nós vamos estar deixando ela um pouquinho mais clara para você na nossa aula de fractais, tá? Quando o mercado está em queda, nós vamos estar vendo lá para frente, eles fazem os fundos e topos descendentes. Quando o mercado está subindo, ele faz o topo e fundo ascendente, certo? Então, durante a formação do gráfico, nas movimentações dos preços, corre o sentimento de nervosismo, medo e entusiasmo dos grandes investidores. Isso faz com que o mercado se constrói de altos e baixos. E esses altos e baixos nós chamamos de topos e fundo. Quando o preço de um ativo sobe, atinge um valor determinado naquele momento e começa a cair, esse valor mais alto iremos chamar de topo. O mesmo ocorre quando o preço atinge um valor abaixo e começa a subir, então chamaremos de fundo. Esse é um movimento fácil de identificar, pois eles se destacam no restante do gráfico. Então veja só, eu tenho aqui um gráfico de linhas e vocês percebam o seguinte: o mercado chegou nessa região, começou a cair, chegou nessa região, começou a subir. Então nós temos aqui um topo e um fundo. Aí o mercado sobe novamente, não consegue passar dessa região, cai e forma outro topo e outro fundo, tá certo? Coloquei essa linha aqui para dividir, porque aqui ele está numa tendência de baixa, porque os topos e fundos estão descendentes. Esse topo aqui, ele está mais alto do que esse topo aqui.
e o fundo é a mesma coisa. E o mesmo ocorre para a tendência de alta, onde os topos e fundos são ascendentes, tá? E Elliott começou a contar essas ondas, tá certo? Então esse aqui são os topos e fundos, e o mercado vai se construindo dessa forma. Suportes e resistências nada mais é quando o preço do ativo chega a um determinado valor e começa uma direção contrária. Se o preço está caindo, forma um fundo, então chamaremos de suporte. E se o preço está subindo e forma um topo, nós vamos chamar de resistência. Caso o preço rompa o suporte ou a resistência, essa região se tornará o oposto do que foi denominado anteriormente, ou seja, uma resistência rompida se tornará suporte e um suporte rompido se tornará resistência. E como ficaria isso aqui no gráfico? Eu peguei só uma região de suporte e resistência, porém vocês podem ver que tem várias. Eu peguei somente essa aqui. Perceba o seguinte. O mercado vem lá de baixo. Chega aqui, ele cai. Chega aqui de novo. Não consegue passar. Ele cai. Ele sobe de novo, chega na região. Pessoal, nós sempre trabalhamos com região, tá? Nós sempre iremos trabalhar com regiões. Chega na região, não consegue passar, ele cai. O que eu consigo entender com isso? Que toda vez que o preço chegar nessa região de preço, vai ter problema. E foi o que aconteceu. Ele chegou aqui de novo, não conseguiu. Tocou de novo, não conseguiu. E de repente, ele rompe essa resistência. Que até então, aqui era uma resistência. Ficou azul aqui, ficou ruim para ver, enfim. E quando ele rompe a região de resistência, ele se torna um suporte. E o que isso me mostra? Que quando o preço tocar nessa região, vai dar problema de novo. E foi o que aconteceu. Ele tenta romper a linha verde, não consegue. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Para vocês entenderem. Ele tenta passar essa linha verde e não consegue, ó. Ele tentou uma vez, não veio, tentou duas vezes, não foi e explodiu para cima. Futuramente, quando o preço chegar nessa região de novo, eu sei que aqui vai ter problema. E foi o que aconteceu, ó. Vocês podem estar analisando mais à frente que ele não consegue passar. E depois de passado mais alguns dias, veja o que aconteceu aqui novamente, tá? Então isso aqui é o suporte e resistência. São regiões, tá, de suporte e resistência, tá certo? Então é muito simples. Você está identificando essas regiões. Nós vamos estar gravando uma aula especificamente sobre isso aqui depois, onde nós vamos estar aprendendo a identificar como conseguir encontrar no gráfico os topos e fundos, os suportes e resistência mais fortes, tá? Onde vai dar mais problema, tá certo? Vamos agora para as linhas de tendência. Para deixar mais claro esse tema, eu preciso explicar que o mercado possui apenas dois comportamentos e três movimentos. Os dois comportamentos são: ou ele está em tendência ou está consolidado. É o comportamento do mercado. Os três movimentos são para cima, para baixo ou de lado. Partindo do princípio que o mercado se forma de alto e baixo, com o passar do tempo, ele vai tomar alguma direção. Você pode perceber nas formações de topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores. Estaremos em uma tendência de alta. Quando os topos e fundos estão mais baixos que os topos e fundos anteriores, o mercado está em uma tendência de baixa. Para saber qual a tendência do mercado, como somos iniciantes,
vamos utilizar as linhas de tendência e iremos utilizar as siglas LTA para a linha de tendência de alta e LTB para as linhas de tendência de baixa. No gráfico, nós vamos utilizar dois pontos de referência mais destacados no gráfico. Se formos buscar uma tendência de alta, vamos utilizar a LT, no caso, linha de tendência abaixo do gráfico. E se for uma linha de tendência de baixa, nós vamos passar a LT na parte de cima do gráfico, mantendo os mesmos dois pontos de referência que se destacam no gráfico, tá? Pois bem, então eu tenho aqui um gráfico de linhas, e aqui eu peguei o ponto 1, que é um ponto de referência. E depois eu peguei o ponto 2 até esse momento, tá? E então nós iremos unir os dois pontos. Então nós sabemos que enquanto o preço estiver acima dessa linha, ele vai estar em uma tendência de alta. Tá? Então é bem simples também de você estar identificando. Tá certo? E o mesmo acontece para a linha de tendência de baixa. Nós vamos pegar os dois pontos referentes no gráfico, aqui o ponto 1, aqui o ponto 2, e vamos puxar a linha. Enquanto o preço estiver abaixo dessa linha, o mercado está em tendência de baixa. Ele só vai mudar a tendência quando ele vier nessa linha, vai brigar um pouco, vai dar trabalho, aí depois ele sinaliza para cima. Então nós iremos traçar aqui uma linha de tendência de alta, correto? Beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Agora chegou a hora de você estar treinando muito no seu gráfico. Treinam as ondas, treinam o suporte e resistência e treinam as linhas de tendências. Tá certo? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima aula.